Do canal, estamos aí para mais um vídeo. Vamos lá para análise da rodada. E cara, vou te falar, acho que alguns jogadores é difícil sair desse time aqui, tá? Tentei achar outras opções, mas acho que esses caras aqui são meio que unanimidade, pelo que eles representam, pelos que eles estão apresentando, e já dá um norte maior da rodada pra gente. Por quê? Vamos lá, tirar um Hulk contra um Santos na fase que tá é difícil, ainda mais agora que o Galo tá com o Sampaoli, um cara que bota o time para finalizar muito mais, o time fica com mais energia, mais ofensividade. Então, com isso, acho muito difícil abrir mão desses potenciais para a rodada. Outra situação muito interessante que a gente pode analisar, é difícil você não ter um Ferrarese pela fase que ele vem apresentando. Difícil não ter alguém do Vasco, tanto na defesa quanto até na parte ofensiva. Tá? Pelo que cede também o time, eu acho que de uma forma geral aqui é meio complicado. E claro, sem contar o Flamengo. Então eu acho que essa base aqui é difícil mexer. Agora, outros nomes, sim, podem aparecer como boas opções para a rodada, tá? Um nome que eu acho que vai ganhar muita força, vai voltar a ser muito ofensivo, vai entregar muitos pontos, vai ser o Guilherme Arana. Com o Sampaoli, ele pode voltar a ser um ponta, que ele era, inclusive, jogando com ele já, se não me falha a memória. E até pensando no time que o Sampaoli costuma montar, que é um time muito ofensivo, cara, que sempre está buscando os espaços, o ataque, sempre com pressão alta, muita finalização, é algo que ele pede o tempo todo. Então, com isso, o Guilherme Arana pode ser que ganhe muita força também com esse potencial, tá? E aí já fica uma boa dúvida aqui na lateral pensando no Arana. Lucas Piton também não descarto, todo mundo olhando para o Paulo Henrique, mas o Piton também é um cara que pode ser interessante para a rodada, beleza? Galera, eu acho que de potencial na lateral, que eu consigo analisar como boas peças, são essas aqui por enquanto, beleza? Ah, o Juba é ruim? Não é ruim, só que aí o SG contra o Cruzeiro já é mais difícil, né? Já é mais difícil. O Enzo Dias é ruim? Não. O Enzo Dias é uma baita opção também, pensando no potencial dele em regularidade. Sempre entrega muito e sempre desarma muito, principalmente se o Arthur do Botafogo jogar em cima dele. Aí um abraço. Piquerez também não descarto, tá? Muito pelo contrário, eu acho que é válido para a rodada também. Eu acho que é por aí, galera. Eu acho que de potenciais para a rodada seriam basicamente esses aqui mesmo, tá? Na lateral, o William, bom, o Kaique Bruno mas para SG é bem complicado. Para quem pensa no Reinaldo, pensando na lei do ex também não seria loucura, mas também não consigo ver um jogo bom para SG aqui para ele não, tá? E aí, galera, vocês vão ver que muito do que eu falei aqui, ó, bate. Olha o Guilherme Arana sendo o terceiro jogador com mais potencial de ser dito pelo adversário. Tem que ficar de olho no Arana também, tá? Tem que ficar de olho no Arana. E o melhor para a rodada, os melhores seriam o Juba e o Paulo Henrique, tá? O Juba pelo SG já fica um pouco mais de medo, é um cara que depende muito de gols e assistência, não tem muito scout básico. Já o Paulo Henrique, mano, tem aqui a pontuação muito boa do Aguirre em cima dele, o Marcos Rocha. Eu acho que a maior parte aqui é com desarme, ó, 5 desarmes. Cadê? 3 desarmes, só que de uma forma geral, o Fagner fez um só, o Giai também fez um. Não é todo jogo que eles cedem muito para cima do jogador não, com potencial não, tá? Não é todo jogo que o Paulo Henrique vai mitar com os scouts básicos ali também não. Bom ficar de olho nisso daí. Mas é um jogador que dispensa comentários pelo o que ele entrega. Um dos que menos tem SG aqui na competição. E mesmo assim tem uma média altíssima, tá? Altíssima aqui, ó. Dificilmente entrega pontuação aqui ruim. Então isso aqui também é bom para ficar de olho, tá? Pelo potencial que ele pode entregar, é um jogador para ficar de olho também, beleza? Então minha dupla de laterais, e claro, né, pessoal, eu não falei de jogadores que estão em dúvida do Flamengo, que é o Ayrton Lucas aqui também, tá? Então, tipo assim, o que dá para fazer aqui? Dobrar o Flamengo, pensando no goleiro, no lateral ou só o goleiro, pode ser interessante. E também analisar alguém do Palmeiras para defesa, tá? Que é uma dúvida que eu tô... Cara, eu tô batendo nessa tecla do Palmeiras porque eu não acho um jogo tão simples. Mas em jogo grande o Palmeiras joga mais concentrado, mostra um pouco mais de compactação defensiva. E com isso pode ser uma boa pro Gomes, cara. É uma dúvida que eu tenho.
É uma dúvida que eu tenho. O Gomes agora começou a entregar regularidade, né? Pontuações altas com desarmes, raramente decepcionando. O último jogo foi uma exceção, né? O último jogo foi uma exceção, mas também, né, se for analisar o jogo em si, um clássico jogando na casa do adversário, né? Então é mais difícil. De uma forma geral, acho o Gomes muito bom para a rodada, mas confesso para vocês que eu estou um pouco na dúvida ainda, tá? E é só ele mesmo que eu estou com a dúvida. Só o Gomes. De resto, não tenho muito jogador que eu fico na dúvida não, mais o Gomes mesmo. Sabino pode ser um bom nome, mas é um jogo difícil. Muito difícil. Galera, eu acho que é o Gomes e alguém do Flamengo. Eu acho que é por aqui. Zagueiro não tem lá essas opções todas, esses nomes todos para deixar com dúvida não, tá? Em termos de cedimento potencial, a gente vê aqui, vamos ver como é que tá aqui. Ó, o Gomes aparece bem cotado, ó. Ferrarese também, se for analisar pelos dois jogadores, difícil não fechar essa dupla de zaga com eles dois, né? Difícil. Por enquanto, vou manter o Gomes aqui, tá? Vou manter o Gomes aqui. No gol, acabei não mostrando aqui no cartomante os nossos potenciais, mas consigo ver aqui, cara, é difícil, mano, goleiro. Vamos ver aqui no... Por que é difícil? Para SG, eu acho que o Rossi é um dos principais nomes. Eu acho que para SG também é um bom nome, o Cleiton. Para SG, um baita nome aqui também, o Galo e o Everson. Lei do ex aqui, né? Claro que é mais difícil acontecer alguma coisa a favor do goleiro, mas com SG seria bom, né? E eu acho que é por aí, cara. Rossi, Everson, Cleiton, pensando em SG. Aí você pensa em trabalhar, tem um Walter contra o Grêmio que vai trabalhar horrores. Inclusive os goleiros que estão indo na casa do Grêmio estão conseguindo boas pontuações, não à toa. Os últimos dois passaram de 10 pontos. E o outro que perdeu o SG fez 5. Então, pô, quem vai na casa do Grêmio, o Walter fora de casa é uma máquina, ó. Só teve uma pontuação ruim. Então a gente vai analisar que, em potencial, o Walter jamais deve ser descartado pelo que ele produz e, portanto, que o Mirassol deixe os times adversários finalizarem. Por isso que o Walter sempre trabalha. É muito espaço que o time do Mirassol dá. Lucas Arcanjo, eu tô fora. Elton Leite também não confio. Cleiton, para ter alguém do Bragantino, cara, poderia ser interessante. Poderia ser interessante. O Ross está um pouquinho mais abaixo, ó. Analisando aqui os potenciais de goleiros, não tá nada de anormal aqui, né, pessoal? O goleiro não tem trabalhado tanto. O último que trabalhou foi o Volpe, né? Nada de muito agradável aqui, jogando fora de casa pro Rossi não, tá? Poderia ser mais pelo SG mesmo. Agora, para dar uma postinhazinha, dar um salto, acho que o Walter poderia ser esse cara, né? O Walter poderia ser esse cara. O que eu faço agora, mano? Na última, ó, sem SG também conseguiu entregar uma pontuação muito boa. Ele sempre entrega pontuações boas. É raro o Walter entregar 1 ponto, 2 pontos, sempre entregando pontuações altas. E aí que fica essa dúvida agora, né? E aí que fica essa dúvida, galera. Eita. Cara, eu acho que eu vou de Everson. Eu quero ter alguém do Galo também. Não acho que ele vai trabalhar tanto quanto esse Santos não, tá? Não acho. Não acho que vai não. Por enquanto, posso até botar o Arana também aqui, né? Mas foi o seguinte, vou botar o Everson aqui. Beleza. E lateral, como está em dúvida, por enquanto vai ser o Ayrton Lucas, beleza? Aí eu boto o Vinha no banco, eu boto o Varela no banco, aí já fica tudo certo. Por enquanto vou deixar o Rosa aqui de stand-by. Na nossa lateral, quem mais aqui? Eu vou botar o Vinha, né? O Varela já ficou em dúvida com o Emerson Royal também, então isso pode complicar ainda mais. E aqui na zaga, reserva, mano. Vamos botar um Pedro Henrique, né? Alguém aqui do Braga. Pode ser interessante. Meio campo. O que dá pra gente pensar de possibilidade na meiuca? Eu acho que descartar o Arrascaeta, ainda mais com esse sedimento aqui, é difícil. Calma aí. Pronto, na hora. Olha o Scarpa também, mano. Não dá para descartar o Scarpinha agora com o São Paulo. Tem que ver se ele vai jogar avançado, se ele vai jogar como assistente de lateral. Isso tudo pode comprometer a entrega do Scarpa. Agora, se ele jogar como um 10 clássico com o São Paulo, ele vai chutar muito mais do que ele chuta, que é um pedido do São Paulo. Os times dele finalizam muito.
São muito agressivos, com muita finalização, então... E o Scarpa participa de muita bola parada também, cara. Muita bola parada. Eu acho que a partir daqui, ó, Scarpinha, Arrascaeta, daqui para baixo é jogador mediano, entendeu? Maurício pode ser um bom nome, pega um time que não cede tanto. Jean Lucas também pega um time que não vem cedendo tanto. O John também no mesmo caminho. Então, tipo assim, é muito pelo confronto do adversário. Vamos lá, fora de casa, os times estão sofrendo muitos gols, vamos ver. O Sport não está sofrendo tantos gols assim não. Acho que ele mais sofreu foi contra o Palmeiras agora. O Santos sofreu 10, dá pra pensar no Scarpa. Apesar que 8 e 10 aqui não tá muito longe não, né? Tá muito longe não. Tá sofrendo interessante, que lá no último jogo subiu muito esse sarrafo, mas enfim, sempre tem um jogo que dá a média mais alta, né? Outro time sofrendo muitos gols aqui, vamos ver. Fluminense pega quem? Ele geralmente joga em casa, né? Vitória joga fora, mas não dá pra confiar no time do Fortaleza, né, mano? Não dá pra confiar. Eu acho que em termos de gol sofrido, cara, aqui vou ser sincero pra você. Esse outro jogador aqui é muito difícil pra definir. Muito difícil. Porque tem o Felipe Coutinho que tá entregando. Os últimos jogos dele ele começou a entregar. Teve um jogo só que ele foi mal. Você tem o Scarpa, que vai entregar ainda mais, e geralmente sempre entrega algo, né? Com finalização, com desarme e tudo mais. Você tem o Maurício, que não entrega, mas pô, tem aquela pimentinha, lei do ex, o Inter toma muito gol. Tem um John, que é um cara totalmente duvidoso para Cartola, no futebol em si é muito bom. Mas para Cartola não passa aquela confiança, mas também está entregando alguma coisa. Confesso para vocês que essa meiuca, esse terceiro meia, tá mais complicado para definição, tá? Mais complicado. Eu acho que eu ainda vou manter o John. Acho que vou manter o John. Felipe Coutinho tá me chamando também. Pode ser interessante, apesar de não jogar 90 minutos, mas está jogando um pouco mais. E como eu falei para vocês, o Scarpa também é um cara que eu gosto, tá? Eu gosto. Finalizando o ataque, sem o Caio Jorge, nós temos opções de dobra do Flamengo, nós temos opção do Verratti, nós temos opção do Vitor Roque, que está entregando tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. E eu, a princípio, vou deixar o Vitor Roque aqui, tá? Vou deixar o Vitor Roque. Mas não é que você vai sem ninguém do Vasco? Não, porque tem como botar o Ryan no banco. E o Ryan pro Verratti não tá perdendo muita coisa ultimamente não, né? Tá entregando até mais em alguns jogos aqui. Então, eu continuo tendo alguém do time do Vasco com um potencial mais alto. E esse alguém vai ser o Ryan. Beleza? Ryan. Meio campo, galera. Meio campo. Reserva aqui, cara. O Jean Lucas é um cara que me agrada. Mas eu vou dar um voto de confiança por enquanto pro Felipe Anderson, que está entregando também muitos pontos, tá? Tá entregando uma média básica boa e é um jogador com potencial também mais ofensivo nesses últimos jogos. Sobrou muita cartoleta, o treinador não pode ser outro, né? E minha maior dúvida ainda é o goleiro. Ainda é o goleiro. Vou analisar com calma. Até nesse ponto aqui, ó, times que estão marcando gols fora de casa. O Santos está marcando gol, né? Marcou 7. Marcou 7, né? Sport foi o que menos marcou com 3. Então tacar um Cleiton também aqui não seria loucura. Difícil, hein, galera, essa daqui. Essa do gol tá me pegando. Essa do gol tá me pegando. Até o próprio Rossi também, pô, deixar o Rossi aqui, torcer para ele trabalhar. Cleitinho, não fica ruim também com o Cleiton, não fica ruim. Difícil, hein, galera, ó. Não tem como definir esse goleiro agora não. Eu vou estudar um pouquinho e trazer para vocês na live o que é a melhor opção ou qual a melhor opção. O capitão vamos de Hulk por enquanto. E essa aqui é uma base com algumas alterações, né? Principalmente aqui no gol, tá? Com esse potencial. Acho que foi no gol a principal mudança do nosso time, né? Conseguimos passar outras opções, mas o gol é ainda a posição que me deixa com mais dúvidas. Você viu que eu fiquei com dúvida também na lateral, pensando agora no Arana. Não é loucura, dá para pensar, dá para imaginar o Arana nessa rodada.
e por aí vai. Enfim, vamos analisando com calma. Reserva de luz continua sendo aqui o nosso amigo Ryan, mas agora foi uma live mais estatística, né, com mais scouts e números. E aí sim, vamos analisar agora nessa reta final, para na live chegar já com o time definido, com potenciais de cedimentos, tá? Com potencial de cedimento de uma forma geral, para ver qual time cede mais para meia, para zagueiro, de forma geral, não um jogador individual, como sinalizou aqui, para o mapa de calor dele, sim para geral. Aqui você analisa no cartomante o jogador que mais tem potencial pelo mapa de calor que ele atua muito caindo pela esquerda, ali foi que mais cedeu pontos, exemplo. Você consegue pegar ali como um bom potencial. Agora você pega um time que cede muito para meia. Então o jogador que cai pela esquerda não deixa de ser um meia, só que cai mais pela esquerda. Porém, o time cede muito para a posição de meia. O cara bate bola parada, o cara participa de pênalti, o cara participa de escanteio, o cara participa de faltas cruzadas na área e faltas diretas. Então isso tudo começa a aumentar a possibilidade dele participar. E também tem essas nuances. Os caras para jogar como o São Paulo. Se for mais centralizado, o Santos cede mais para centralizado, cede mais para o lado do campo. Então tudo a gente vai analisando, tá? Meias em geral e não só na posição que ele joga. Então a gente vai analisar isso com mais calma e trazer para vocês também. Beleza? Então é isso. Tamo junto, aquele abraço, fique com Deus e não perca a live nessa sexta-feira.